Essa aqui é uma fechadura pantográfica de configuração 2. Para abrir essa fechadura estarei utilizando uma lockpick meio diamante e um virador Z com a ponta um pouco mais grossa. Quando vocês olharem dentro da canaleta de uma fechadura pantográfica e verem isso, significa que ela é de configuração 2. Quando a fechadura pantográfica é de configuração 2, eu tenho que encaixar o virador no meio da canaleta, desse jeito aqui, ó. E tenho que ficar dando pressão no virador para ele não escapar. Eu preciso fazer isso porque eu preciso de espaço para trabalhar a lockpick desse lado e desse outro, para conseguir movimentar os encostos das guilhotinas. O trabalho com o virador é o trabalho de sempre. Vou dar uma leve tensão no sentido em que a fechadura abre, de vez em quando eu vou dar pequenos trancos assim, para ajudar a encaixar as guilhotinas na posição correta. Para abrir essa fechadura de configuração 2, estarei utilizando a lockpick meio diamante. Reparem que na ponta da lockpick tem uma pequena saliência, e é exatamente essa saliência que vai movimentar as guilhotinas para que elas sejam desbloqueadas. Lembrando que para abrir essa fechadura eu tenho que movimentar uma guilhotina de cada vez. Quando a fechadura é pantográfica de configuração 2, vão ter encostos desse lado, desse lado, desse lado e desse outro lado. O movimento com a lockpick que eu vou usar para abrir essa fechadura é um movimento de torção. Primeiro eu vou começar a baixar as guilhotinas que estão desse lado. Então eu vou encaixar a ferramenta com a saliência para o mesmo lado que estão os encostos das guilhotinas. Agora que eu introduzi a ferramenta até no final da canaleta, eu vou virando a ferramenta, sempre empurrando as guilhotinas para baixo. Eu vou empurrar os encostos das guilhotinas que estão lá no fundo da canaleta. Depois disso eu vou subir um pouco a ferramenta e começar a empurrar as guilhotinas que estão no meio da canaleta. E aí depois disso eu vou subir mais a lockpick e vou empurrar os encostos das guilhotinas que estão no começo da canaleta. Eu vou fazer esse movimento algumas vezes. Vou começar de novo lá de baixo. Depois eu venho para o meio da canaleta empurrando as guilhotinas e subo. Agora eu vou trocar um pouco de lado. Então eu vou empurrar os encostos que estão desse lado. Aí eu tenho que virar a lockpick com a saliência para o outro lado. Introduzir a lockpick até no final da canaleta e fazer a mesma coisa. Movimentar as guilhotinas da parte de baixo da canaleta. Depois as que estão no meio da canaleta. E por último, os encostos das guilhotinas que estão no começo da canaleta. Em 3 alturas diferentes. Embaixo, no meio e em cima. Depois que eu fiz alguns movimentos desse, tanto desse lado quanto desse lado, aí eu vou passar para o outro. Agora eu vou baixar os encostos das guilhotinas que estão desse lado. Então eu vou virar a saliência para esse lado que estão os encostos. Vou introduzir a ferramenta até no final. E vou abaixar os encostos das guilhotinas que estão lá no fundo da canaleta. Depois disso eu vou passar para o meio da canaleta. Por último, vou baixar os encostos das guilhotinas que estão no começo da canaleta. E agora eu vou movimentar um pouco as guilhotinas que estão desse lado. Então vou virar a saliência para esse lado. Fazer a mesma coisa. Movimentar os encostos das guilhotinas que estão embaixo. Depois movimentar os encostos que estão no meio da canaleta. Depois os que estão na parte de cima. E vou fazendo esse movimento várias vezes, até eu conseguir desbloquear o segredo da fechadura. É um pouco demorado, mas é possível. Bom, agora eu vou abrir essa fechadura para vocês verem.